Apocalipse 19, de 1 a 10. O Espírito de Profecia, por David Brandt Berger. E depois dessas coisas no céu, uma grande voz de uma grande audição. Apocalipse 19, 1. Isso acontece depois da destruição da Babilônia, descrita no capítulo 18. Não está falando da antiga Babilônia, que já não existia há milhares de anos. Está se referindo à Babilônia moderna, à confusão moderna do sistema. Jesus disse que não estávamos no mundo. Não tem como não estarmos mais, que não somos do mundo. João 15, versículo 19. A queda da Babilônia no fim da tribulação é causada pelo anticristo e os seus reis, de modo que parece que o anticristo não está no poder e, portanto, deve ser uma tribulação além disso, no capítulo 14, abordado pela tribulação e todas as trombetas. E uma das primeiras coisas que ouvimos no 8º versículo é que a Babilônia caiu. O evangelho é pregado a todas as nações, exatamente como Jesus disse. Ele disse, e então verá o fim. Mateus 24, versículo 14. Portanto, aqui está em Apocalipse 14, versículo 6, Deus vai fazer um anjo terminar o trabalho de proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua, povos. E claro que isso não significa que todas as pessoas que já viveram terão ouvido o evangelho, mas que bem no finzinho Deus vai fazer dar a essas pessoas todas as chances possíveis de ouvir a verdade e ouvir sobre o seu amor e ficarem salvas, de forma que não tenham desculpas nenhuma quando todos esses outros horrores caírem sobre elas. Então, de acordo com versículos específicos aqui, a Babilônia é destruída antes da vinda do Senhor. Pelo jeito, isso vai ser uma parte dos horrores finais da tribulação. E para mim, parece ser uma guerra atômica. O que mais poderia destruir um ou vários países, riquezas, fortunas em uma hora? Então, como guerra atômica, portanto, a destruição da Babilônia ocorre lá para o fim da tribulação e, aparentemente, logo antes da vinda do Senhor. Eu vi no céu como que de uma grande voz, uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Apocalipse 19, 1. Apesar desses capítulos não mencionarem nada sobre o arrebatamento, é óbvio que já ocorreu com toda aquela gente no céu dizendo: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiramente os justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Apocalipse 19, versículo 2. Em outras palavras, ele está se vingando de todos esses anticristos que têm cristãos perseguidos e feitos coisas horríveis. E outra vez disse, aleluia, que significa glória a Deus. E o fumo dela sobre todo e sempre. Apocalipse 19, 3. O texto em grego diz por uma era e outra era. Mas os tradutores da Bíblia traduziram como para todo o sempre, o que é uma época, é um período de tempo
e todas as eras têm um fim, até o inferno tem um fim, acredite se quiser. Então, todos esses lugares na Bíblia, onde diz para todo o sempre, não significa o que foi interpretado aqui, eterno para sempre, significa por um longo tempo, e isso é ruim o suficiente. Se você estiver no meio, vai pensar que é para sempre, mas é por um longo tempo, por tempo, e quanto a justiça de Deus achar que deve durar o castigo. A fumaça subirá por um longo tempo e estará repleta de radiações e fumos tóxicos. Dizem que alguns tipos de radiação atômica e poluentes atômicos serão tóxicos por 25 mil anos, e dizem alguns que talvez para sempre. Então, estão jogando essas coisas no oceano, enterrando no subsolo em várias cidades dos Estados Unidos. Eles descobriram que tinham tudo enterrado e tudo mais começaram a aparecer na água potável e todo o mundo ficou doente. Uau! Tudo vai ser destruído e renovado no novo céu, na nova terra. É a única maneira de ele poder purificar a terra. Queima completamente toda a superfície e atmosfera e toda essa porcaria que agora está flutuando por aí no espaço. O homem não fica satisfeito em poluir só a terra. Tem também que poluir os céus. E os 24 velhos animais se prostraram e adoraram a Deus, assentados no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvado seja o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que os torneis assim pequenos como grandes. Apocalipse 19, versículo de 4 a 5. Parece que todo mundo está louvando ao Senhor no céu. Eu ouvi como que uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Apocalipse 19, versículo 6. O Senhor subiu ao poder e vai governar. Aqui a Babilônia é destruída e Deus faz cair os seus julgamentos sobre a terra. Regozijemo-nos, alegramo-nos e damos-lhes glória, porque as boas-vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, que se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 19, de 7 a 8, quando diz linho fino, é tudo simbólico, não acho que faça linho no céu. O linho é um tecido fino com fibras de linha que descascaram o caule da planta e o esmagaram muito bem até poderem girá-los tão rápido que virava linha, e disso se fazia tecidos. O linho era uma espécie de pano meio grosso e duro. Ele diz também que é a justiça. Na realidade, não tem nada a ver com tecidos de pano, mas ele tinha que explicar isso em termos para que pudéssemos entender.
Esses são provavelmente vestidos de luz. Ele está falando sobre as vestes da justiça. Para João aconchegante, e ele teve que se... Para João era aconchegante, e ele teve que se guiar pelo que conhecia e aquilo com o qual estava habituado a ver. Os tecidos rudimentares eram geralmente feitos de linho daquela época, de modo que ele parecesse linho. O profeta Naum viu carros chocando-se uns com os outros nas ruas, correndo como relâmpago com tochas. Naum 2, versículo 4. E ele, na realidade, estava vendendo todos os automóveis, estava vendo todos os automóveis e veículos correndo em grandes estradas. No seu tempo, ninguém nunca tinha visto um automóvel, de forma que ele tinha que comparar com o que lhe era familiar. Muitas dessas questões em Apocalipse são mistério. João apenas comparara com tudo o que ele lhe é familiar e dá o início, o nome que poderia dar. Talvez fosse tanques, armas, aviões e etc., mas nunca foram vistos de nada assim na sua época, de modo que ele só comparara com as coisas que lhe são familiares. Então João vê aquelas pessoas vestidas de branco e parece linho, mas o Espírito deixa muito claro que é a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Esta é a ceia das bodas, que esta é um grande banquete. O casamento geralmente acontece primeiro e depois, então, eles têm a ceia das bodas como a recepção. Quando, então, vem o bolo, o sorvete, o vinho e todas essas coisas, de modo que está falando sobre a comemoração, a maior festa que você já viu. Aleluia, glória a Deus, vai ser lindo. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me, olha, não faça tal coisa, eu sou o teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19, versículo 10. João achou tão maravilhoso e ficou tão maravilhado por ele ter-lhe contado essas coisas que se lançou aos pés dele e o adorou. Mas ele disse, não faça isso. Não me adore, eu sou servo de Deus, que nem você. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é o espírito da profecia? Você diz, não sou profeta, não consigo profetizar. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus, é o seu testemunho. Falar sobre Jesus é o espírito da profecia. A maioria das pessoas pensam em profecia como predizer o futuro, mas a palavra profecia aqui é extraída da palavra grega profetas, que na realidade significa para dizer pregar o evangelho,
para todo o mundo, para cada criatura. Sempre que você testemunha, sempre que você prega o Evangelho, sempre que fala de Jesus a alguém, você está profetizando. Você não sabia que tinha o dom da profecia? Talvez não tenha aquele dom em particular chamado profecia, que é uma inspiração divina que simplesmente flui na sua língua nativa, línguas com interpretações e também um dom milagroso e sobrenatural, pois você fala em outras línguas e depois precisa receber a interpretação, o que é um outro dom. Mas na profecia você fala na sua própria língua e você diz palavras divinamente inspiradas que saem do Senhor, da boca do Senhor, diretamente, e um dom, e você só transmite. O dom da profecia é algo especial, mas há sentido de profetizar. Cada um de vocês está profetizando quando testemunham e o, dão o testemunho de Jesus. Quando você fala sobre o Senhor, quando você está testemunhando, quando conta para as pessoas como elas podem ser salvas, você está profetizando. Quando você está pregando o Evangelho, você está profetizando, porque é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Aleluia.